Olá, eu sou o André e este é o Histórias de Cura. Eu costumo sempre contar histórias aqui, né? Ou pretendo contar sempre a história de cura das pessoas, né? Das pessoas que atendo, através das entidades que me auxiliam e tudo mais. E eu acho que seria interessante também se eu pudesse compartilhar com você uma história minha de cura, né, que me foi trazida através do Theta Healing, me foi trazida através de uma determinação de enxergar e entender algumas coisas que aconteciam, né, dentro da minha pessoa e que levou um certo tempo, né, mas que veio, graças a Deus, graças ao Criador, veio à luz e eu pude obtê-la em minha vida. E então eu gostaria de iniciar este vídeo dizendo que é por isso que eu recomendo para as pessoas, né, mais do que 2 sessões de Theta Healing, 3 adiante, para que a gente possa sempre destravar aí algumas coisas que, porventura, venham a se fazer presentes no nosso dia a dia. E eu, para ser bem sincero para você, eu tinha um problema muito pesado com bebida alcoólica. Eu era uma pessoa que não tinha limites, começava a tomar uma cerveja e a hora que eu via eu tinha tomado a dúzia, até um pouco mais, de acordo com o evento, né, com o evento social do qual eu participava. E eu ainda fazia uma brincadeira bem inadequada, dizendo que eu sabia o que eu podia misturar para não passar mal no dia seguinte, pura balela. E eu sempre dizia que, né, a cerveja e o álcool em si não me prejudicavam na minha vida. E depois que eu pude, depois de fora, né, dessa vibe, dessa pegada, eu pude entender que sim, eu deixei de fazer muita coisa na minha vida porque eu não poderia beber e dirigir. Então eu não ia para festas, eu não ia para eventos. Eu evitava ao máximo sair de casa porque eu gostava de beber e se eu fosse para um lugar onde eu não pudesse consumir bebida alcoólica, eu ficava de bode, ficava irritado e virava uma criança birrenta. E então eu comecei a fazer os cursos, né, do Theta Healing, eu comecei a fazer terapias com outros profissionais e eu trazia sempre essa questão, né, de beber. Durante o curso do Theta Healing a gente faz trocas com as pessoas, né, com os outros praticantes, e eu acho que em 70%, se bobear 80% das vezes que eu fiz essas trocas, né, com os profissionais, eu reclamei e queria ver de onde vinha essa necessidade tão grande de beber. E no final das contas, após uma separação, né, após um divórcio, eu recluso durante a pandemia em minha casa, fazendo bastante Theta Healing para comigo mesmo e trabalhando algumas questões, né. Um belo dia eu entrei embaixo do chuveiro e me veio o motivo pelo qual eu bebia. E basicamente era o seguinte: quando a gente trabalha com o Theta Healing, a gente sempre fala assim para as pessoas que nós trabalhamos dentro da pessoa, não no seu entorno. Quando nós trabalhamos nesse interior, esse entorno faz o sentido, faz toda a mudança, é sentida por esse entorno. E então sempre que a gente levanta algumas características junto às pessoas, isso não quer dizer que, por um exemplo, se eu pedir para a pessoa fazer o teste muscular, que consiste basicamente em a gente fechar esses 2 dedos, né, e nós fazemos afirmações. Então, para calibrar, eu digo meu nome, que não existe uma afirmação mais verdadeira do que meu nome. Então, meu nome é André. Eu tento abrir os dedos, esses dedos não abrem, tá? De repente pode ter uma veia aqui no meu braço tentando fazer força, ele não abre. E se eu disser assim, meu nome é João, ele abre tranquilamente, tá? Então, quando a gente faz esse teste, por exemplo, eu peço para a pessoa dizer:
Sou amado por meu pai, e eu tento abrir, e o dedo não abre. Como eu calibrei dizendo meu nome e ele não abriu, então isso daqui é um sim, né? Então, quando às vezes a gente faz essa questão, a gente pede para as pessoas fazerem esse teste, e às vezes ele fala assim, né? Sou amado por meu pai, e dá um não, não é que o pai dessa pessoa não ame-a, tá? É o sentimento que essa pessoa tem em relação ao exterior, né? Ao pai, à mãe, né? A quem quer que tenha criado essa pessoa. E então eu tinha para comigo uma ideia de que meus pais não prestavam atenção em mim, ninguém prestava atenção em mim, eu era um zero à esquerda, eu era um nada, né? Ninguém olhava para as minhas necessidades e ninguém fazia nada por mim. E um belo de um dia, eu acho que eu devia ter uns 14 anos, eu acredito, uns 13, 14 anos, eu fui num aniversário de um namorado de uma tia, e durante essa festa, né, meus tios, a família é bem numerosa, eu lembro de estar jogando bola com meus primos e com esses meus tios, né, os namorados, o namorado da minha tia, meus tios e tudo mais. E esse rapaz, ele tinha bebido tanto que ele tinha caído no chão. Eu chutei a bola sem querer, deu no rosto dele ainda, me veio mais um sentimento de inadequação ainda, porque eu lembro de ter machucado o rosto, né, dessa pessoa. Então meus tios chegaram e o ergueram e o carregaram, o levaram até uma casa que tinha na chácara, que havia sido locada. E minha avó foi vê-lo, minha mãe foi vê-los, minhas tias foram todas. E houve assim uma comoção geral porque ele estava bêbado. Coitado dele, olha o que aconteceu, e toma conta dele, abana o cara. Eu, de uma maneira torta, entendi que se eu ficasse na mesma situação que aquele cara estava, eu teria aquela atenção que eu queria. Aquilo para mim foi transformador. Torto, mas transformador. E eu acredito que o fumar, que eu fui um fumante por 20 anos, tenha acontecido antes porque eu não tinha a condição de comprar álcool, mas o cigarro eu podia, né? Há 30 anos atrás nós não tínhamos uma legislação que proibisse menores de comprar cigarros. E eu tenho uma certa coisa comigo mesmo de que eu comecei a fumar para chamar a atenção de meus pais. E assim que eu pude começar a beber, eu comecei a beber para chamar a atenção de todo mundo. De maneira positiva ou negativa, eu tinha a atenção que eu precisava. E o dia que essa ficha caiu, o dia que essa crença que me limitava, na verdade, né, o acreditar que o álcool me traria essa atenção da qual eu necessitava, né, quando eu consegui mudar, transmutar esta crença para, vamos dizer assim, que é desnecessário, né, que eu tenha que estar alcoolizado para ter atenção, ou melhor ainda, que é desnecessário ter esse sentimento, essa necessidade, essa carência por atenção, que eu já tenho a atenção toda que eu necessito, eu parei de beber pesadamente do jeito que eu bebia. Não vou dizer que me tornei um santo e de que hoje eu não coloco uma gota de álcool na boca, mas eu consigo tomar uma cerveja uma vez por mês e olha lá, e não desandar como desandava, né? Então hoje eu tenho assim um respeito absurdo pelo cigarro e pela bebida, né, pela bebida alcoólica, mas isto não me impede de poder, vamos dizer assim, hoje sim, degustar e não mais me afundar como eu me afundava. Então isso me trouxe uma qualidade de vida, isso me trouxe uma qualidade de pensamento, isso me trouxe uma qualidade de conexão com a fonte. E eu acredito que isso também me auxilia bastante quando eu ofereço esse tipo de terapia, esse tipo de trabalho, esse auxílio às pessoas que a mim procuram. Então eu gostaria de dizer para você que se você gostou desse vídeo, se você de repente acha ou sabe de alguém que poderia se beneficiar dessa história, que você compartilhe. Eu deixo o canal aberto para quem quiser entrar em contato comigo,
para agendar sessões, para tirar alguma dúvida, tá? Eu fico à tua disposição para seu bem maior da maneira mais elevada possível. Que o Criador lhe abençoe. Esteja bem e em paz.